Estamos agora no nosso quarto vídeo e último da série A Experiência do Coração. O primeiro vídeo lá atrás, nós falamos do antes, lembra? E aí nós falamos sobre a busca do John Wesley, aquele rapaz que tinha acreditado na salvação por obras, pela lei, por fazer o bem ao próximo. Ele não tinha compreensão até que encontrou os morávios, que falou sobre ele, sobre a salvação pela fé, sem penitência, sem ter que pagar por isso. Até então ele cria que era salvo, porque ele fazia as coisas que um salvo deve fazer, mas não tinha tido a experiência que os morávios disseram no navio. Então ele volta agora dizendo: preguei aos índios, quem me converterá? Ele agora está indo na casa de Peter Boller para ser ali mentoreado. Ele começa a buscar algo mais, a salvação pelas obras que tanto ele fez, e ele acreditava que era salvo. Agora, naquela reunião, ele vai ter uma reorientação de salvação, seguido de um avivamento, que é isso que vai encerrar a nossa série nesse quarto e último vídeo. Nós estamos falando de dois John Wesley. Um antes, no dia 24 de maio de 1738, e o outro depois de 24 de maio. Até 24 de maio de 1738, era um Wesley piedoso, amoroso, consciente, estudante, filósofo, teólogo, que achava que a salvação era pelas obras, segundo a orientação do Concílio de Trento e também a orientação dos místicos da época. Naquela reunião, ele tem uma reorientação da salvação. Aquilo que ele achava era melhor do que ele sabia, porque era por fé. E ele sentiu aquele impacto da fé e sentiu que estava agora ciente de que Cristo tinha perdoado os seus pecados e finalmente conheceu a salvação pela fé. Agora, depois desse dia, nós temos um outro Wesley. Esse é o Wesley do avivamento. Preste bem atenção. Ele sai daquela reunião, como eu falei no último vídeo, vai para a casa do irmão e olha, uma bênção tremenda. Ali ele vai desenvolvendo esse novo momento dele. Ele está assim, como que se pisasse nas nuvens por aquela consciência. Chamou até de nova doutrina. Ele foi perseguido até por causa disso. Ele não podia mais pregar nos templos anglicanos, porque falava dessa fé, dessa salvação, só pela fé. E agora nós vamos ter um Wesley novo, um Carlos Wesley também que teve a sua experiência, um George Whitefield, e agora o metodismo vai explodir, vai alcançar agora aí fora. Olha o que vai acontecer. Eu vou ler gente antiga, mais perto do original. Você está preparado para receber? Naquela reunião de 24 de maio, além da reorientação da salvação, temos um avivamento acontecendo naquele rapaz. Vou provar pela história. Vamos lá? Vamos lá. Os cultos ao ar livre, isso aqui que está escrevendo é o W.H. Fitchett, ele que está falando sobre isso aqui. Os cultos ao ar livre que foram começados por Whitefield eram acompanhados quase instantaneamente por resultados surpreendentes. O seu primeiro auditório consistia de 200 pessoas. O segundo era 3.000. O terceiro, 5.000. E as multidões se aglomeravam ligeiramente, até 20.000 pessoas sem microfone. Imagine isso. Whitefield contemplava o vasto mosaico de rostos humanos, enegrecidos pelo carvão das minas, e contando em palavras inesquecíveis, como enquanto pregava, ele via as listas brancas que se abriam com força de lágrimas naquelas faces sujas. Ele depois escreveu: os céus em cima, os campos adjacentes, a visão dos milhares e milhares, uns em carruagens, uns a cavalo, outros em cima das árvores, e às vezes emocionados, a todos juntos banhados de lágrimas, e tudo isso frequentemente se acrescentava ao cair da noite. Gente, eu estou vendo aqui um grupo de jovens que estão de outra forma agora, não mais presos a quatro paredes. E agora olha o que vai acontecer com o jovem John Wesley. Vamos aqui. O Fitchett ainda continua dizendo o seguinte: Whitefield pregou o seu primeiro sermão ao ar livre no dia 17 de fevereiro. Por quê?
Porque no dia 1º de janeiro, o Pentecostes desceu. Lá em 24 de maio, Deus fez um renovo espiritual. E no dia 1º de janeiro, o Pentecostes... Está escrito na história. Você rasga, você não sei o que você faz com isso. Mas está escrito lá. Vamos lá. Whitefield pregou e o seu primeiro sermão ao ar livre, em 17 de fevereiro de 1739, seis semanas depois, aos 2 de abril, John Wesley dirigiu o seu primeiro serviço ao ar livre. E ainda mais tarde, aos 24 de junho, Carlos Wesley seguiu o exemplo dos seus camaradas. Agora veja bem, isso foi impactante para John Wesley porque ele só achava que deveria pregar nas igrejas, ou seja, nos templos. E agora eles estavam nas ruas abalando as multidões. Bom, vamos dar a palavra para o Sir Wesley falar. Agora é o próprio falando. Vamos lá, Diário de John Wesley. E ele próprio está dizendo isso aqui. 1º de janeiro, olha o resultado do 24 de maio. A reorientação da salvação e o avivamento espiritual. 1º de janeiro, de segunda-feira, o Sr. Hall, também Kitchen, Ingham, que é o Robert Ingham, Whitefield, George Whitefield, Hutchins e o meu irmão Carlos Wesley estavam presentes na festa de amor, que é, no caso, a festa ágape, da sociedade de Fetter Lane, por volta das 3 da manhã. Enquanto eu continuava em oração, o poder de Deus veio poderosamente sobre nós, de tal maneira que muitos gritaram de tanta alegria e muitos caíram no chão. O que é isso, gente? Fala pra mim. Então logo nos recuperamos um pouco de tal perplexidade na presença da sua majestade e rompemos em uma só voz cantando: nós oramos a ti, ó Deus, reconhecemos que tu és o Senhor. Olha o que aconteceu. 24 de maio é um divisor de água, mas deixa eu ler algumas coisas aqui interessantes. Olha o novo Wesley. Eu tenho um Wesley antes de 24 de maio, confuso. Não sabendo direitinho como é que foi aquele negócio de salvação pela fé, agora pelas obras, agora pela fé. Agora temos o Wesley que compreende que a salvação é pela fé e agora ele está externando o poder de Deus que veio sobre ele naquele dia. Olha lá, ele diz assim, ó. Aí, na quarta-feira, tive a oportunidade de pregar novamente para os pobres prisioneiros em Castle. Ele pregou lá naquela prisão, né? Na quinta, parti cedo de manhã, à tarde cheguei em Londres. Durante minha estada ali, fiquei completamente ocupado com nossa própria sociedade em Fetter Lane e muitas outras, onde estive continuamente desejoso de expor o quê? A salvação pela graça, né? Vamos lá, vamos aqui, outra parte que ele fala aqui, vamos aqui, ok. Quinta-feira, olha só, olha isso aqui, olha isso aqui. Parti de Londres à noite, expus uma pequena sociedade em Basingstoke, né? No sábado, dia 31, cheguei a Bristol e à noite encontrei o Sr. Whitefield. Aqui, Whitefield começa a colocar no coração de Wesley o desejo de pregar o ar livre, como o Fitzgerald falou. E aí Wesley começa a pregar. E olha o que vai acontecer, gente. Isso aqui foi em 1700. Parece que aconteceu isso hoje. Vamos lá, vamos contar primeiro aqui essa parte da história. Olha o que o avivamento está fazendo com este rapaz. Olha lá. Encontrei o Sr. Whitefield ali. Mal pude me reconciliar comigo mesmo a princípio, porque esse estranho modo de pregar nos campos, onde é que é isso? Nas ruas, né? Dos quais ele me apresentou em um exemplo no domingo, tendo sido toda a minha vida, até muito ultimamente, não tenaz a respeito do que concerne a decência e ordem, que deveria ser pensado que a salvação das almas é quase um pecado se não tiver sido feito numa igreja. Olha aí, agora começa a coisa, olha lá. 1º de abril, domingo, à noite, depois que o Sr. Whitefield foi embora, comecei a expor o Sermão da Montanha de Nosso Senhor, um precedente bem notável da pregação no campo. Entretanto, suponho que também houvesse igrejas naquela ocasião. Há uma pequena sociedade que estava acostumada a se encontrar uma ou duas vezes. Na segunda-feira, dia 4, às 4 horas da tarde, me submeti, olha aí, presta atenção que eu vou encerrar aqui. Me submeti a ser mais desprezível, ainda mais desprezível me humilharei aos meus olhos, porque era algo novo para ele. Proclamei nas estradas, olha aí, olha o Pentecostes. Proclamei nas estradas as boas novas da salvação, falando de uma pequena elevação de um terreno junto à cidade, para aproximadamente 3.000 pessoas.
A palavra sobre a qual eu falei foi essa: é necessário que alguém seja ignorante para que seja cumprida em toda a verdade a ministração de Cristo. O Espírito do Senhor está sobre mim. Olha a mensagem que ele pregou. Olha a primeira mensagem dele ao ar livre. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me enviou para proclamar liberdade aos cativos, restaurar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável. Agora, olha o que vai acontecer. Às 7 expus Atos dos Apóstolos para uma sociedade reunida em Baldwin Street. E no dia seguinte, o Evangelho de João na capela de Newgate, onde eu também li diariamente o culto matinal da igreja. Agora não parou, agora foi direto. Dia 14, sábado, preguei em um albergue. 300 ou 400 pessoas estavam dentro dele. E mais de 2 vezes esse número do lado de fora. Gente, olha aí, aleluia. Para eles expliquei aquelas palavras confortantes. Quando eles não tiveram como que pagar, sinceramente os perdoou a ambos. Aí é um texto que ele usa aqui. De lá fui para Baldwin Street e expus o capítulo 4 de Atos e clamamos a Deus para continuar sua palavra. Imediatamente alguém que estava de pé, o que pouco nos surpreendeu, gritou alto, com a mais extrema veemência, como se estivesse na agonia da morte. Eu continuei em oração, até que uma nova canção me foi colocada na boca. Logo depois, 2 outras pessoas, imobilizadas, com fortes dores e constrangidas a gemerem pelas inquietações dos seus corações. Gente, quarta-feira, dia 4, para mais de 2.000 pessoas em Baptist Mills, eu expliquei aquela gloriosa escritura, descrevendo o estado de todo crente verdadeiro em Cristo, cada um através da fé, nascido de Deus. Eu estou lendo o que ele escreveu. Enquanto eu estava pregando em Newgate sobre essas palavras, aquele que crê tem a vida eterna, fui conduzido inconscientemente. Imediatamente uma pessoa depois de outra e ainda outra caíram por terra. Elas caíram de todos os lados. O que é isso, gente? De todos os lados. Ah, glória a Deus. Caíram de todos os lados como que atingidas por um raio. Uma delas gritou alto: imploramos a Deus seu favor e que ele transforme nossa aflição em alegria. Entre mentes de segunda-feira, entendemos que muitos ficaram aflitos pelos gritos daqueles dos quais o poder de Deus veio. Então eles estavam com um médico muito temeroso que pudesse haver fraude ou embuste no caso. Hoje, uma jovem de quem ele era conhecido há muitos anos foi a primeira. A mulher conhecia o médico conhecia ela. Foi a primeira. Enquanto eu estava pregando em Newgate, ela irrompeu em fortes gritos e lágrimas. Ele dificilmente pôde acreditar em seus próprios olhos e ouvidos. Aproximou-se e ficou de pé perto dela, observando cada sintonia, até grandes gotas de suor rolarem por sua face. E todos os seus ossos tremeram. Então não soube o que pensar, estando claramente convencido de que não se tratava de uma fraude ou de uma desordem natural, mas quando a alma e o corpo dela foram curados, de repente ele reconheceu o dedo de Deus. Eu estou falando disso aí. O metodismo precisa ocupar o seu lugar na história. O povo wesleyano nasceu debaixo dessa herança do Pentecoste, esse movimento inglês, e ateou fogo na América, lá com o Whitefield pregando na Yale e incendiando o coração de Jonathan Edwards, pecadores nas mãos de um Deus irado. Quando ele pregava, as pessoas não sentiam embaixo mais. Aquele Pentecoste fluiu para a vida de Charles Gunson Finney, que ganhou mais de 250.000 de americanos para Cristo. Depois veio o nosso querido Dwight Lima Moody, Spurgeon, e aí estourou o movimento da santidade. A santidade chegou ao Pentecoste e o Pentecoste chegou nos dias de hoje. Então, 24 de maio é o dia do divisor de águas, a reorientação que ele teve da sua salvação, seguido de um grande avivamento espiritual. E agora podemos dizer, a nossa paróquia é o mundo. Temos um legado, devemos a este mundo. Agora é a hora da igreja se levantar com o poder do Espírito de Deus. Pessoas caírem, pessoas rolarem, entregar o seu coração para Jesus, entregar a sua vida ao Senhor, porque o Pentecostes existe e o avivamento ainda está vivo. Vamos em frente.
Aleluia! Porque o melhor de tudo é que Deus está conosco.